Parceiro Fábio, caros ouvintes, boa tarde. Enfim, reajuste liberado. O presidente da República, Jair Bolsonaro, calou seus detratores ao confirmar ontem, através do MEC, o reajuste de 33,23% para o piso salarial dos professores. Ele vinha sendo acusado de querer impedir esse reajuste. Mas o único ato do governo federal antes sobre o assunto foi o esclarecimento em nota do MEC, após ouvir a Advocacia Geral da União, de que com o novo Fundeb os critérios de reajustes exigiam também nova regulamentação. E informou que estava levantando dados técnicos para solucionar a questão. E acaba de fazê-lo. Não havia nenhuma decisão anterior a respeito, mas choveu baixaria contra o presidente. Agora, falam que ele liberou o reajuste porque houve pressão. Mentira! A verdadeira pressão, na verdade, foi para não liberar, feita por governadores e prefeitos, inclusive a Confederação Nacional dos Municípios, que acaba de recomendar aos prefeitos que não dê esse aumento de 33,23%, que aplique o índice oficial que recupera a inflação. O piso salarial é o valor do vencimento inicial da carreira do magistério com formação em nível médio. Os gestores não podem pagar menos que isso aos professores. Está garantido na Lei 11.738 de 2008. Mas se eles quiserem, podem, e deveria fazer isso, pagar mais. A correção anual do valor é obrigatória. Para 2022, o percentual foi de 33,23%, como já dito acima, e o valor passará de R$ 2.886 para R$ 3.845. Para pagar mais, basta o gestor enviar um projeto de lei à Câmara, no caso dos municípios, e no caso do Estado, à Assembleia Legislativa. O piso é uma migalha. É preciso desmascarar o peleguismo e as mentiras de algumas entidades sindicais com bandeiras miúdas, picuinhas. É preciso deixar disso e se preocuparem de verdade com a educação. Devem respeitar mais os verdadeiros professores. O professor precisa ganhar muito mais que esse piso. É preciso haver um programa de qualificação deles e de reciclagem. Temos professores que escrevem mal, que erram o português. E apesar de alguns serem prepotentes e arrogantes, o despreparo é constrangedor. Então é preciso requalificar tudo, é preciso implantar os planos de carreira. Ninguém cobra os planos de carreira dos prefeitos. E esse piso do qual os professores tanto necessitam é uma migalha, infelizmente. É uma vergonha. Vereadores, gestores, deputados e entidades de classe precisam ter vergonha na cara e parar de abusar da educação e de debochar dos professores. Sindicalistas engajados com prefeitos, vivem na copa das prefeituras ou abraçados com o governador, mentindo e enganando os docentes. Ignoram os desvios, os grandes desvios dos recursos que seriam para qualificar a educação, para remunerar o professor. Por exemplo, onde foram parar os recursos, onde foram aplicados os recursos do Fundeb e dos precatórios do Fundef em Livramento, por exemplo? O gestor não presta conta e ninguém reclama. Quem vai pagar as crianças pelos 2 anos letivos perdidos, 2020 e 2021? Como serão as aulas em 2022, ainda não sabemos, se serão presenciais, se não serão, enfim, se vai ou não haver aula. Disso pouco se fala nas discussões. Covid-19. O número de contaminados em Livramento chegou ontem a 118. De um dia para o outro foram 22 novos casos, segundo o Boletim da Saúde. Já são, no total, 3.523 casos confirmados. Na Bahia toda também houve uma explosão de novos casos. A média diária no estado, que foi de 339 no mês de dezembro, pulou para 2.538 em janeiro. Os casos ativos subiram este mês de 1.830 no dia 1º para 26.681 ontem no estado todo. Mas, felizmente, as internações hospitalares cresceram em proporção bem menor. Em 1º de janeiro eram 526 internados e ontem era 911 internados.
E por último, o nosso dia a dia, a nossa vida, na prática mesmo, gira em torno do comer e do beber, do tomar banho, cuidar da casa, cuidar das crianças, dos idosos, cuidar do terreiro, cuidar do carro, cuidar da calçada e se divertir também. Passear, viajar e a vida vai passando. E como isso custa dinheiro, temos de trabalhar. O trabalho gera a renda que paga as contas. Quem não trabalha, por óbvio, vai depender dos que trabalham. E o emprego exige preparo, exige uma profissão, exige um diploma, ou então exige uma prática de alguma coisa, para fazer alguma coisa. Para um emprego mais sofisticado, nós vamos precisar dos estudos, das escolas. E elas entram em nossas vidas, em nossa rotina, desde a infância. E é mais um elemento da vida, do viver. Praticamente a vida é gasta com essas coisas, que parecem tolas. E a gente nem presta muito atenção nelas. Mas costuma ser estressante, movimentada, agitada. Muitas vezes nos aborrece, nos incomoda. Mas ao final só termina com a morte. Em meio à labuta, há coisas boas e coisas ruins. No caminho também surgem amores, em variadas formas. Há carinho, festas, alegrias, mas também brigas, conflitos, ódio, agressões. E o desafio é fazer mais coisas boas do que coisas ruins, claro, pois isso vai elevar o nosso espírito, nos levando a perceber que o sentido da vida está justamente no jeito de viver. Pensem nisso. É o que trouxemos para hoje. Tenham todos uma boa tarde.